programa anterior. Quanto mais tira de um homem, mais cansado e esgotado ele fica. Mas quanto mais você tira de Jesus, mais ele ama. Hoje com o pastor Joseph Prince. Jericó era a cidade da maldição. Amém? Por que isso? Porque Josué a amaldiçoou. Isso foi depois que Josué e seus homens cercaram aquela cidade, uma vez por dia, por 7 dias. No 7º dia de cercar a cidade, com a Arca da Aliança, 7 vezes. Depois da 7ª vez, eles gritaram. Josué disse: gritem, porque Deus vos deu a cidade. Eles gritaram em uníssono e a cidade caiu. Já fui lá várias vezes e as ruínas ainda estão lá. E Josué queimou a cidade. E uma camada de cinzas ainda existe lá. As cinzas. Então ele queimou a cidade e disse: ninguém leva o ouro, a prata, nem os despojos da cidade. A cidade foi um dízimo. Foi a primeira das cidades que Deus lhes daria. Das outras pegaram os despojos, mas não da primeira. Acã fez isso e morreu. Tudo ali foi dado para Deus. Se alguém pegasse dali, seria amaldiçoado. Amém? E Josué disse: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir essa cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Ninguém deveria reconstruir a cidade, ela estava amaldiçoada. Se fizesse isso, seu primogênito morreria. Quando lançasse o alicerce, quando colocasse o portão, o caçula morreria. Isso aconteceu em 1 Reis. Um homem chamado Iel fez isso. Lançou os alicerces com Abirão, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa do seu filho mais novo, Segubi, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué. Por isso era a cidade da maldição. Toda essa terra é a cidade da maldição. Deus enviou seu filho para a cidade da maldição. Imagina, Jesus foi para a cidade da maldição e salvou Zaqueu. E hoje vai ver que também salvou um mendigo cego, certo? Então, vamos ver aqui. Agora chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Veja, Bartimeu não era o seu nome. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar, em aramaico, em hebraico é Ben. O aramaico e o hebraico eram as línguas que Jesus falava. Aramaico e hebraico eram como água e gelo, muito semelhantes. Uma se falava bota, outra botá, eram semelhantes. Amém? Estou certo? Esse tipo de coisa. A minha esposa é chinesa, e a primeira vez que eu falei com seus pais, eu tentei falar chinês. E notaram meu sotaque? Faz toda a diferença. Então o hebraico era semelhante ao aramaico. Então Bar significa filho, filho de Timeu. Veja. Timeu é a versão traduzida, mas em hebraico é Timé, filho de Timé. E Timé é usado no livro de Levítico para impuro. Então ele não tinha nome. Bartimeu não era um nome, era filho de Timé, filho de Timé, filho do impuro, filho do impuro. Agora, essa é a minha opinião pessoal. Eu não estou dizendo que é verdade, é a minha opinião. Eu acho que o seu pai Timé fez algo drasticamente errado, que toda a cidade ficou sabendo. Ele provavelmente foi quem reconstruiu Jericó naquela época. Essa é minha opinião, ok? Eu penso assim, eles o chamavam de filho do impuro, filho do impuro. Ele era apenas um pobre cego, ele era um mendigo. É assim que o mundo é assim que nós somos. Nos afastamos de Deus, ele nos deu uma escolha, te deu livre-arbítrio. E você diz, por que Deus não impediu Adão de comer o fruto? Deus não é todo-poderoso? Sim, se ele quisesse robôs, teria feito isso. Se o Deus todo-poderoso usasse seu poder, quando Adão fosse pegar o fruto, Deus pegaria a mão de Adão e faria a sua mão, com grande velocidade, bater no seu rosto. Ele poderia fazer isso. Mas Deus seria justo se Deus criasse um ser com liberdade moral e fizesse isso. Mas Deus não queria robôs, ele queria uma pessoa com livre escolha, para amá-lo por vontade própria, para adorá-lo. Mas havia um risco envolvido. Ele não podia, por causa do risco, não criar um ser livre. Mas tem uma coisa, você é livre para escolher, pode sair daqui agora se quiser. Nenhum anjo vai te impedir disso. Mas você não pode escolher o resultado final da sua escolha. Isso foi pré-determinado.
como o fogo queima. Pode colocar o dedo no fogo, mas não pode dizer, não quero me queimar. Não, escolheu colocar o dedo lá, mas não pode escolher não se queimar. A queimadura foi escolhida antes da fundação do mundo. Ok? Você está me entendendo? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus. Debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, esse mendigo cego, sem nome, ouviu uma comoção. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, no livro de Lucas diz que ele perguntou às pessoas, o que está acontecendo? Ele ouviu o barulho da multidão passando, diferentes sons e ruídos e percebeu que algo estava acontecendo, tinha uma multidão ali. E ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram, Jesus de Nazaré está passando. Eles usavam a expressão Jesus de Nazaré. Hoje é uma expressão honrosa. Mas quando o crucificaram, colocaram essa expressão sobre a sua cabeça, porque era uma expressão depreciativa. Como Natanael em João capítulo 1, quando ouviu que Jesus veio de Nazaré, ele disse, pode vir alguma coisa boa de lá? Quando olha para o mapa, Nazaré está no meio de Israel. As pessoas vinham do Egito, os 3 continentes cruzavam e cruzavam Nazaré. Então Nazaré se tornou uma cidade conhecida, uma cidade notória, principalmente por causa do pecado. E onde o pecado abundou, Deus colocou seu Filho. A graça superabundou. Amém? Todas as caravanas passavam e paravam em Nazaré. Norte para o sul e sul para o norte. Do Egito indo para a Síria e vice-versa. E também para o oeste, para o Jordão. Então, o nome de Jesus se tornou Jesus de Nazaré. Mas nessa época era um termo depreciativo. Mas depois, por causa de Jesus e do que ele é e do que ele fez, se tornou um nome maravilhoso. Amém? Ele ouviu as pessoas dizendo, Jesus de Nazaré está passando. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritou, Jesus de Nazaré. Uou! Algo aconteceu no hebraico, Yeshua bar David, Haneni. Haneni quer dizer, tenha graça de mim. Hanan, se o seu nome é João, Yahweh, Hanan, quer dizer, Deus é graça. Foi a mesma palavra que ele usou, Haneni. Tenha misericórdia de mim, tenha graça de mim. Yeshua bar David, tem Hanani, tem misericórdia de mim. Ele não falou Jesus de Nazaré. Que coisa incrível! Disseram que Jesus de Nazaré estava passando, mas esse cego viu mais do que toda aquela multidão. E o evangelho de Marcos é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos. Foi a primeira vez que Jesus foi chamado de bar David. No próximo capítulo, na última semana de Jesus, e chegou a Jerusalém, montado em um jumento, eis que o seu rei vem a você, humilde, montado num jumento. E o povo clamou, Hosana ao filho de Davi. Eles aprenderam com o cego. O filho de Davi quer dizer o rei, porque Davi era o rei escolhido por Deus. Jesus tem uma dupla reivindicação do trono. A linhagem de Davi vai até Jesus Cristo. No natural, seu grande ancestral seria Davi. E também ele nasceu como rei. Muitos dizem que ele nasceu para ser rei. Não, a Bíblia não diz isso. Não diz que ele nasceu como herdeiro. Não, quando ele nasceu rei. Os reis magos tiveram a revelação de Deus quando o procuraram e fizeram a pergunta, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Daqui a pouco vamos celebrar o Natal. Ele nasceu rei. E o que esse rei faz? Com todo o poder que ele tem, ele saiu limpando os leprosos, abrindo os olhos aos cegos, multiplicando pouco para abençoar muitos. Ele saiu abençoando. Que rei! Já houve algum rei como esse? Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. A multidão é sempre assim. Uma hora eles gritam, Hosana ao filho de Davi, e depois falam, crucifica-o. Por isso a nossa confiança deve estar no Senhor.
Não se amargure com as pessoas. De certa forma, confie nas pessoas. Amém? Mas não coloque sua confiança total nelas. As pessoas falham. A melhor delas falha. Amém? Apenas um nunca falha. Amém? Então eles disseram, fica quieto. Quieto. Certo? Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, Haneni. Mandaram ele ficar quieto, ele gritou mais. É interessante que o povo o conhecia pelo seu pai. Não é o seu histórico, não é quem você é. As pessoas dizem quem você é, ou qual sua formação, mas quem você diz que Jesus é, que faz toda a diferença do mundo. Ele disse, Jesus, tu és o rei. Mas que rei? Um servo-rei. Amém? Então aquele homem gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. E disseram, cala a boca. E gritou ainda mais alto, Jesus. A última vez que eu li que alguém gritou em Jericó foi Josué e os homens que rodearam as muralhas. No 7º dia, pela 7ª vez, Josué disse, grite, porque Deus nos deu a cidade. Todos gritaram e as muralhas de Jericó caíram. Dessa vez, quem foi que gritou? Um mendigo. E as muralhas da sua cegueira caíram. As duas em Jericó. A propósito, na história militar moderna não há registro em nenhum livro que um lugar foi conquistado em 7 dias e já era deles. Temos Josué e a muralha de Jericó, que em 7 dias a cidade já era deles. Mas Deus fez algo nos tempos modernos em Jerusalém. Por 2000 anos, desde que Jerusalém rejeitou a Jesus Cristo, os romanos entraram, destruíram o templo e os judeus ficaram espalhados. Isso por 2000 anos. Mas Jesus profetizou que Jerusalém voltaria às mãos dos judeus. E em 1967, na Guerra dos 6 Dias, no 7º dia, depois de 2000 anos, Jerusalém voltou para o povo judeu. Deus faz um paralelo desses dois. Amém? E aqui vemos um paralelo de novo. Josué gritou com seus homens, mas aqui um mendigo grita. E as muralhas caíram, e uma outra muralha, na vida desse homem, sua cegueira, caiu. Amém? E quando gritou, a Bíblia diz que Jesus parou. De novo, a história de Jericó. Na verdade, é a história de Josué. Jesus ficou parado. Houve um tempo que Josué estava lutando contra os amorreus. Ele e os seus homens. Não muito longe de Jericó. Depois de Jericó foram para Gilgal. E quando escutaram que os gibeonitas precisavam de ajuda, vieram. E eles lutaram o dia inteiro, lutando contra os amorreus. E eles estavam vencendo contra os amorreus, mas o sol estava se pondo. Muitos já estiveram ali no vale de Aijalon. Se você ficar ali por um bom tempo, você pode ver o sol se pondo de um lado e a lua nascendo do outro lado. Vou te mostrar uma foto do vale de Aijalon. A batalha aconteceu aí, pode ver o sol se pondo de um lado e a lua nascendo do outro lado. Então o que aconteceu foi que Josué percebeu que eles estavam ganhando e o inimigo recuando. Mas quando tivessem que parar à noite, o inimigo poderia se recuperar e voltar a ganhar a batalha, se eles descansassem. Então Josué olhou para o sol e Josué disse, Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Muitos já foram a Israel, e quando você passa pelo vale, você tem que passar quando vem do aeroporto, e vai para Jerusalém, tem que passar pelo vale. E às vezes você consegue ver o sol se pondo e a lua nascendo. Josué disse, Sol, pare! Lua, fique aí! E o sol tem uma força gravitacional sobre todos os planetas. E se ele parar de gerar essa força, a Terra para de girar. Então a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele. A Bíblia diz que quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. O sol não se pôs, foi um dia mais longo. Na história chinesa, eles registraram um dia que durou mais do que qualquer outro. E foi na época de Josué, das muralhas de Jericó. Amém? Sol, pare! E aqui, quem está gritando? Lá foi o comandante do exército do Senhor. Aqui temos um cego falando. Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus ficou
parado. Aquele que fez o sol parar, ficou parado. Por causa do grito de um rico? Não, mendigo. Um mendigo cego, sem nome. Os reis naquela época ouviam as pessoas importantes. Eles ouviam os outros reis. Eles ouviam pessoas ricas. Mas esse rei parou com o grito de um mendigo cego. Podemos dizer, pobre mendigo, nós somos o mendigo. Nós somos cegos, amém? E estamos todos perdidos na nossa caminhada. E nós ainda nos orgulhamos, nos gabamos do nosso nada. Estamos sempre tentando obter a validação das pessoas. Nós somos uma sociedade atualmente, no mundo de hoje, mais conectada do que todas as sociedades do passado. Mas estamos mais solitários, nós sofremos de depressão e ela está aumentando em escala sem precedentes. Pessoas cometendo suicídio, como nunca antes, os números aumentando. Nós deveríamos estar conectados. Deveríamos ter mais amigos no Facebook. E ainda assim, somos mais solitários. Porque a resposta não é encontrada em quantos likes você recebe, mas é encontrada em como você vê Jesus. O que você vê nele. Amém? Aleluia. Tem algo sobre Jesus que está nos evangelhos. Leia com cuidado. Não dá para convencer Jesus a ter uma boa opinião sobre você. Também não dá para convencê-lo a ter pensamentos ruins sobre você. Eu aprendi isso de Jesus. Nós geralmente julgamos as pessoas baseado em como elas nos tratam. Se elas nos tratam bem, temos boas opiniões delas. Se escrevem ou falam coisas ruins sobre nós, nós pensamos mal daquelas pessoas. Isso mostra que não podemos ser objetivos, mas o Senhor tentava elogiá-lo, mas ele ia direto ao ponto. Amém? Então, devemos ser como ele. Ele é totalmente adorável. Posso ouvir um amém? Então Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, as mesmas pessoas que mandaram ele ficar quieto. E o que falaram agora? Ânimo! Levanta-te, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, jogou a sua capa. Todos nós somos hipócritas, nós nos vestimos com folhas de figueira, sem sangue, e achamos que estamos cobertos. Mas uma folha não pode cobrir seus pecados. Deus foi o primeiro a matar um animal e cobrir Adão e Eva. Quando você se veste, você nunca se sente completo. É um trabalho imperfeito, mas quando Deus te veste, irmão, irmã, você fica vestido. É uma figura do seu filho que viria e morreria. E com o seu sangue, a pele de animais é cheia de sangue. Sem derramamento de sangue não existe perdão de pecados. E Jesus derramou o seu sangue. Amém? Glória a Deus. Lançando sua capa para o lado, ele disse, eu não vou voltar do mesmo jeito. Eu vou. E vou jogar minha capa. E a capa naquela época era uma espécie de seguro. Os mendigos, se eles fossem mendigos de verdade, fossem cegos, eles recebiam uma capa de reconhecimento para as pessoas saberem que eram mendigos legais. Não alguém fingindo que era mendigo. E dirigiu-se a Jesus. Olha para esse rei. E Jesus disse, o que quer que eu lhe faça? O cego respondeu, Rabone, a mais alta forma de respeito. Rabone, não é Rabi, é Rabone, mestre, ou Senhor, eu quero ver. Eu amo isso. Esse rei, olha para isso. Quando você vem a um rei, certo? Você vem para obedecer o rei. Você vem para servir o rei. Você vem para presentear o rei. Esse rei perguntou para o mendigo sem nome, o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu faça por você? Eu estou à sua disposição. Você me ordena. Já houve na história um rei assim? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele disse, mestre, eu quero ver.
Vá, disse Jesus. A sua fé o curou, eu amo isso. Quando o Senhor cura alguém, Ele não diz, agora você é obrigado a me seguir. Ele sempre disse, vai. O endemoniado gadareno que Ele libertou, Ele disse, volte para casa para os seus amigos. A filha de Jairo, Ele devolveu para a família. O jovem de Naim, que foi ressuscitado, Jesus o devolveu para sua mãe. Ele dizia, volte para sua casa, vá. Ele nunca obrigou a pessoa que Ele curou a fazer nada. Isso é graça. Amém? Sem dúvida ele tinha discípulos, mas ele nunca curou alguém e disse, siga-me. Nunca obrigou ninguém. Aquelas pessoas que estavam lavando as suas redes, André e João, ele disse, siga-me, e eles seguiram. Mateus estava ocupado mexendo com dinheiro como coletor de impostos. Para ele disse, siga-me, e ele o seguiu. Ele nunca curou e disse, agora tem que me seguir. Quando ele curava, quando demonstrava a sua graça, nunca foi para obrigar ninguém. Eu amo ele. Ver Jesus faz meu espírito saltar por dentro. Às vezes não precisamos ver e dizer o que posso aprender disso. Não é sobre você. Quando você vê a sua beleza, o que deve fazer é adorar. Para apreciá-lo, o Pai quer, acima de tudo, que essa Bíblia se torne um álbum do seu filho. E quando você o contempla, fica surpreso. E assim você é transformado de glória em glória, na semelhança do Senhor. Aleluia! Viu o que ele falou para o cego? Vá! E a Bíblia diz, imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus disse, vá! Sabe o que ele disse? Para onde você for, eu vou. Aleluia! Que Salvador! Que Deus! Aleluia! Deus está curando pessoas agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se você tem um problema nas suas juntas, fique de pé agora. Tem alguém aqui com um problema no ombro direito? Fique de pé agora. Um problema no cotovelo também. Comece a mover essa área. Comece a mover agora, em nome de Jesus, em todo esse auditório. Alguém com problema no pescoço, na verdade você nem podia virar a sua cabeça. Agora você pode, vire, veja o que o Senhor fez. Amém, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Amém, dor de cabeça. Se foi, enquanto eu pregava, se esse é você, fique de pé. Fique de pé agora, onde estiver, se a sua dor de cabeça passou. Alguém já tinha esse problema por algum tempo. Vocês que estão de pé, amém? Se você foi livre da dor, acene assim, agradecendo. Todo tipo de cura está acontecendo. Existe também alguém aqui que tem um ente querido que tem vomitado nos últimos dias, certo? Eu acho que é alguém próximo de você. Acho que uma criança. Não uma criança, mas um menino mais velho. Você vai para casa e ele vai estar bem. Amém? Escreva para nós e diga o que aconteceu. Qualquer testemunho que quiser dar, se você ainda não sabe se recebeu a cura, mas souber depois, escreva para nós e nos diga o que aconteceu. Glória a Jesus. Dê a ele o louvor, a glória e a honra. Amém. Obrigado, Jesus. Jesus está vivo hoje. E o mesmo Jesus que curou Bartimeu vai curar você. Amém. Muitos anos atrás, quando Josué estava prestes a conquistar Jericó, na noite anterior ele viu um homem empunhando uma espada. E ele perguntou ao homem, você é por nós? Ou está aqui? De que lado você está? Está de algum lado? Está com o inimigo? E o homem disse, eu sou comandante do exército do Senhor. Eu não estou aqui para tomar lado, estou aqui para assumir. Aquele homem era Jesus em sua forma pré-encarnada, porque ele disse para Josué, tira suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E a Bíblia diz que Josué o adorou. O mesmo Jesus veio a Jericó, agora em forma humana. Amém? Mas sem espada dessa vez, apenas curando. Amém? Você está feliz que não estamos mais na lei? Estamos sob a graça. Jesus trouxe a graça, glória a Deus. Dê a Jesus o louvor, a glória e a honra. Cabeças baixas e olhos fechados. Talvez você esteja aqui e você sabe que está perdido. Não estou dizendo o quão bom você é, o quão bom você tem sido. Não falo de obras, mas que você sabe que está perdido. E a salvação só vem pelo nome de Jesus. Só o seu sangue pode te lavar.
mais alvo do que a neve. O que pode ser mais branco que a neve? A neve é tão brilhante que às vezes você tem que usar óculos escuros para não ficar cego. E ainda assim, quando o sangue de Jesus te lava, você fica mais alvo do que a neve. Amigo, você quer ser lavado pelo sangue de Jesus? Quer nascer de novo? Se esse é você, onde você estiver, faça essa oração comigo. Diga: Pai Celestial, obrigado pela dádiva do teu Filho. Obrigado por me amar e enviar Jesus para morrer pelos meus pecados, como o meu substituto divino. Naquela cruz, ele levou meus pecados e todo o meu julgamento, até que foi terminado. E tu o ressuscitaste dos mortos, como uma declaração de que os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é o meu Senhor, e de agora em diante sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém. Fique de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns de vocês estão saindo de férias. Vou orar por sua proteção. Não menospreze isso. Levante as suas mãos nesse lugar. Pai Celestial, te agradeço que tu és o Deus que ordenou os teus anjos para guardarem o teu povo. Eu oro por aqueles que vão viajar nessa semana que vem, para aqueles que vão sair de férias e também para aqueles que vão ficar no seu cotidiano quando forem se deslocar. Senhor, eu oro, ordena os teus anjos para protegê-los, para livrá-los de todo mal. Proteja o teu povo durante essa semana de qualquer dano, perigo, acidente, terrorismo e de qualquer tragédia. E também os proteja, Senhor, de infecções e de doenças. Pai, em nome de Jesus, eu oro que tu vais na frente deles, endireitando todos os caminhos. Obrigado, Pai, pela dádiva do teu Filho Jesus. Ele é o maior presente que podemos pedir. Nos dê o espírito de sabedoria e revelação, para que nessa semana vejamos mais e muito mais do nosso Senhor Jesus.